Olá, queridos, graça e paz. Vamos lá para a nossa terceira parte da história da vida de Jó. Nós terminamos falando que os seus três amigos, Elifaz, Bildade e Sofar, eles foram usados para que Jó pensasse melhor sobre aquele orgulho oculto que havia dentro dele. E Jó, ele reconhece que o sentimento que ele tinha, que ele era a justiça que atuava na vida dos necessitados. Ele pensava ser ele a resposta na vida da viúva, do órfão. Ele achava que ele era a própria justiça a operar na vida das pessoas. E os seus três amigos o fizeram pensar nisso, só que por outro lado, seus três amigos eram muito acusatórios. Eles acusavam que o que Jó estava vivendo poderia ser então resultado de todo esse orgulho, desse pecado na vida de Jó. E aí então se levanta um quarto personagem dentro dessa história na vida de Jó. Capítulo 32 fala de um jovem chamado Eliú. Eliú está vendo os três amigos questionando Jó, acusando Jó, tentando abrir ao mesmo tempo os olhos de Jó, só que Jó, ele tem momentos de lucidez, mas o seu coração ainda se demonstra ou se mostra orgulhoso demais, duro demais. E agora entra Eliú. O que acontece? Eliú é um jovem, mas um jovem cheio de sabedoria, e que agora Deus vai usar a vida de Eliú para chamar a atenção de Jó, para que ele pudesse cair em si. Só que nós vamos ver que Jó ainda resiste, reluta. Olha só, o capítulo 32 diz assim: então aqueles três homens, que eram os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Sofar, aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Mas acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Então Eliú, ele vai se levantar agora para poder dirigir boas palavras ali para Jó, também para os amigos de Jó, para que Jó pudesse verdadeiramente ali recobrar as ideias e ver o quanto que ele precisava de Deus. O versículo de número 5 diz: vendo Eliú que já não havia respostas na boca daqueles três amigos, a sua ira se acendeu. Então disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Pensava eu, falem os dias, a multidão dos anos ensine a sabedoria, mas é o espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Não são apenas os velhos que são sábios, nem apenas os idosos que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos também, e eu declararei a minha opinião. Então esse jovem Eliú se levanta para começar a dirigir palavras para Jó, que era de mais idade, os seus três amigos que eram também de mais idade, mas Eliú se levanta com autoridade do Todo-Poderoso para declarar palavras a Jó. O capítulo 33 começa dizendo assim, Eliú dizendo para Jó: mas agora, Jó, ouve as minhas palavras, dá ouvidos a tudo o que eu tenho a dizer. É como se Jó estivesse relutando a dar ouvido àquele jovem chamado Eliú. Porque Jó, ele pensava, e ele mesmo declarou, que quando ele chegava na cidade,
os mais jovens se retiravam. Os mais jovens não tinham condições sequer de estar na presença de Jó. Agora o mais jovem vai se colocar diante dele e dizer: Jó, escute o que eu tenho a dizer. O capítulo 33, verso 4, Eliú vai dizer para Jó então: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, responde-me, prepara-te para confrontar-me. Então ele está dizendo: Jó, escute-me e se prepare para me confrontar. Vamos debater, Eliú está dizendo. Só que Eliú ele vai começar então a questionar, a dizer algumas verdades para Jó. E em muitos momentos Jó tenta então cortar a fala de Eliú, interromper o discurso de Eliú. E Eliú ele continua sendo enfático, liberando a palavra para que Jó pudesse romper, com aquele certo orgulho, com aquele senso de justiça que ele pensava ser. O versículo 22, ainda no capítulo 33, a sua alma vai se chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo mediador, um entre milhares para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá: livrá-lo, que não desça a cova. Já achei resgate, a sua carne se reverdece como a de uma criança, é restaurada como nos dias da sua juventude. O versículo 31, ele vai dizer mais: escuta, ó Jó, e ouve-me, cala-te e eu falarei. Então nós vemos aqui que Eliú está sendo usado por Deus para liberar palavras de confrontamento, para tentar despertar a Jó, e Jó está tentando impedir as falas de Eliú. Jó não está querendo ouvir muito ali as falas de Eliú, e Eliú continua. Capítulo 34 diz no versículo 14: se Deus quisesse, olha as palavras desse jovem falando diretamente a Jó, que, lembrando, está naquele estado crítico de enfermidade, moribundo. Eliú diz a ele, 34, versículo 14: se Deus quisesse e retirasse o seu espírito e fôlego, toda a carne juntamente expiaria e o homem voltaria ao pó. Então Eliú está falando: Jó, se Deus quisesse, ele retiraria de você o seu espírito, o fôlego de vida, e a sua carne iria expirar e você voltaria ao pó. Palavras duras contra a vida de Jó. Em muitos instantes, Jó querendo impedir a fala, Jó querendo cortar o discurso de Eliú. E nós vamos entrar no capítulo 35, 36, são indagações e colocações de Eliú ainda para Jó, para que ele pudesse despertar. E quando nós avançamos e chegamos no capítulo 38 do livro de Jó, nós vamos ver agora que o próprio Deus vai se manifestar num redemoinho para despertar o entendimento de Jó acerca do que está acontecendo. Porque Jó em todo tempo está querendo questionar e obter respostas. E agora Deus vai falar com ele. Diz o capítulo 38, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. E aí Deus vai questionar a Jó, colocando algumas indagações para Jó. Deus diz no versículo de número 4: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, esse seu orgulho não vai te levar a nada, esse senso de justiça que você pensa ter só vai te arruinar. E quer saber de uma coisa, Jó? Quando eu fundava os fundamentos da terra, aonde estava tu? Ou seja, você não era nada, você era o pó da terra.
E continua o texto dizendo, no versículo de número 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, quem cerrou o mar com portas quando o interrompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envoltório, quando fixei limites para ele, pondo-lhes portas e ferrolhos. Versículo 11, quando eu disse, até aqui virás e não mais adiante, aqui se quebrarão as tuas orgulhosas ondas. Então o Senhor está dizendo, Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu disse para as ondas que elas teriam limites e que não poderiam passar de determinado ponto. Era Deus dizendo, Jó, o homem também tem um limite. O homem também tem um limite. Jó estava agora recebendo do próprio Deus palavras para que ele pudesse rever o seu modo de pensar, de viver, a sua conduta, porque Deus era o único que poderia reverter toda aquela situação. E aí a gente avança lá para o capítulo de número 42, que é o tempo e o processo de restauração sobre a vida de Jó. Jó recebeu duras críticas e palavras de seus amigos Elifaz, Bildade, Zofar. Eliú também foi usado ali para dirigir duras palavras ao coração de Jó, para que ele pudesse despertar. E eu imagino com isso o coração de Jó recebendo todas essas palavras duras, como que o coração dele se encheu de amargura, de tristeza e até mesmo de raiva, por que não, de todos esses seus amigos que estavam o acusando. E no capítulo 42, depois de Jó ser confrontado pelo próprio Deus, no capítulo 42 diz, a partir do verso 1, então respondeu Jó ao Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó, ele reconhece, Deus, o Senhor é soberano. O Senhor é a justiça na vida de todos. O Senhor é o socorro na vida de todos, inclusive na minha vida. E que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Verso 3. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Então Jó está caindo em si, está dizendo, Senhor, eu falei muita besteira. Senhor, eu fiz muita besteira. Eu pensei muita besteira. Eu achava que era alguém, eu achava que era reto, que era justo, que temia. Eu achava que eu era a própria justiça. Mas tudo isso eu vejo que era besteira, era falta de entendimento da minha parte. Jó está dizendo para o Senhor isso. E ele continua dizendo no verso 4, escuta-me, disseste, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós vimos lá no começo, na primeira parte da história da vida de Jó, quando ele perde os seus bens, quando ele perde os seus filhos e a sua saúde, Jó, ele se lança e joga poeira, se lança na terra, se cobre de pó e reconhece que Deus era Senhor na vida dele
Mas agora Jó, o texto está dizendo que ele se arrepende no pó e na cinza. Ele se lança no pó para dizer para Deus: Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados, eu estou arrependido dos meus pensamentos, das minhas atitudes, por isso eu me abomino, eu me arrependo e me lanço no pó, na cinza. E Deus vai dar a ele um direcionamento. Esse direcionamento vai então mudar a história dele, convertendo toda aquela situação de tragédia para que ele pudesse ter um novo tempo em Deus. O verso 4 diz: acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vocês, e aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E o verso de número 10 diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava por seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que possuía antes. Deus muda a sorte de Jó, quando Jó então orou pelos seus amigos. Aqueles que o acusaram, aqueles que liberaram palavras muito mais de acusação, de peso, do que falar do próprio Deus, como o Senhor estava recriminando aqui os seus amigos, e disse que Jó deveria então orar por eles, que Deus iria aceitar a oração de Jó. Eu vejo a importância do arrependimento. O orgulho, ele faz parte da vida de todo ser humano. Ele faz parte. E nós precisamos saber trabalhar essa questão do orgulho, porque tem pessoas que são orgulhosas e são altivas, pensam que são superiores às demais. Jó pensava assim. Jó precisou ser tratado no mais profundo, para que no final, ele orando pelos seus amigos, aqueles que o acusaram, que lhe de certa forma prejudicaram, fizeram mal, Jó coloca o orgulho por terra, intercede e ora pelos seus amigos, e fazendo isso ele tem a sua sorte, a sua história transformada, e tudo que ele havia perdido, Deus novamente o entrega, e ele vive um novo tempo na sua vida, um tempo de prosperidade, um tempo de família reconstruída, um tempo novamente de saúde plena para viver o que Deus tinha agora para a vida dele. Eu creio, querido, que assim como Jó teve a sua vida transformada, Deus também pode transformar a sua vida, Deus também pode transformar a nossa história. A história de Jó é uma história fascinante, é uma história que nos ensina muito no que diz respeito aos nossos sentimentos mais ocultos, quando nós pensamos que podemos fazer tudo na força do nosso braço, sem consultar a Deus, achando-nos muitas vezes superior aos demais, achando que podemos ser a solução, na vida dos outros, quando na verdade o Senhor é a solução e a resposta na vida das pessoas. Nós somos apenas instrumentos. Então, a história de Jó foi o nosso primeiro compartilhamento, e que Deus te abençoe, Deus guarde a tua mente, Deus guarde o teu coração, para que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Um forte abraço,
Fique com Deus.